E com palavras venho me te... Eu tenho uma, uma mentorada que ela diz assim para mim: eu tenho que lhe amar muito para ouvir a senhora cantar. E eu digo, ela me ama mesmo, porque ela escuta. Lucas, no capítulo 12, no versículo 31, diz assim: buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você já reparou que normalmente nós não temos esse hábito? Muitas vezes nós esquecemos que nós precisamos, nessa terra, a grande maioria das coisas, gerar no mundo espiritual para que ela se concretize e se materialize. Mas a gente tem muita pressa. Muitas vezes a gente está muito acelerada. Na maioria das vezes a gente quer para ontem. Na maioria das vezes a gente quer agora. Nós não queremos esperar. Nós não temos paciência para esperar. Nós não queremos entrar nesse lugar de calmaria, porque a nossa mente está no lugar de plena agitação. Então, se eu estou no lugar de plena agitação, calmaria se torna um tédio. E uma das coisas que a gente já desaprendeu é viver com tédio. Porque tá tudo muito dinâmico, tá tudo muito rápido, tá tudo muito elétrico. E para que eu vou viver com tédio se eu posso viver nesse dinamismo da vida? Mas esse dinamismo tem adoecido muitas pessoas. Essa aceleração tem deixado muitas pessoas naufragar, adoecer. Porque a nossa mente ela não consegue acompanhar tudo o que nós achamos que ela consegue. Não consegue. E na grande maioria das vezes, a gente acha que dá conta, mas não dá. Tem coisas que não dá conta. Tem coisas que você não dá conta, mas você acha que dá. Aí você assume tudo pra você. Se a sua intenção é adoecer, parabéns, você está indo no caminho certo. Assuma toda a responsabilidade. Mas se a sua intenção não é adoecer, então está na hora de puxar o freio. Mas voltando para o texto, o que você tem buscado? O que você tem buscado? Você sabe o que você tem buscado? Nesse dinamismo, nessa aceleração da vida, muitas vezes nós buscamos algo hoje, mas como não vem hoje, a gente já muda para outra coisa amanhã. E da mesma maneira que nós estamos acelerados e corridos, a nossa mente aceleradíssima e corrida quer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso nos coloca num lugar muito perigoso, que é exatamente nesse lugar de não saber esperar. Esse lugar de não desaprender a conviver com o silêncio. Então, muitas pessoas já não sabem mais viver com o silêncio, porque elas estão num barulho intenso. Muitas pessoas não conseguem mais conviver com o tédio. Poxa, hoje eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sei o que fazer. Ah, então tédio. Mas a busca que nós precisamos entender é exatamente isso. Esse buscar em Deus é um processo, é um tempo, é uma caminhada. Eu busco em Deus, algumas coisas o Senhor responde, foi, mas outras têm um tempo determinado. É como uma plantação. Nós jogamos a semente e nós vamos ter que estar ali regando para que essa semente germine
até o ponto de ser madura, crescer, árvore, possa florescer e frutificar. Só que nós não estamos mais com essa paciência para esperar a árvore crescer, para esperar os frutos, para esperar chegar o tempo da árvore frondosa nos colocar debaixo de uma sombra. Nós não estamos mais tão pacientes a ponto de esperar que floresça e os frutos nós possamos colher. Porque nós entramos num sistema, num loop para hoje, para amanhã, para o futuro. E muitas vezes nós não conseguimos nem nos concentrar. Quando nós não entendemos isso, nós passamos a andar sem direção. Você já percebeu uma pessoa que não tem direção? Como ela caminha? Ela caminha errante. Ela bate em todas as portas. Ela vai para qualquer pessoa que ela encontra no caminho que dá ouvidos para ela, porque no caminho tem aquelas pessoas que a gente encontra, mas elas não dão ouvido, elas nem param e vão embora. Mas no caminho tem aquelas que dão ouvido, e só dão ouvido e não pode ajudar. E no caminho também aquelas que dão ouvido e acham que pode ajudar, mas na realidade estão dando uma direção errada. Quantas vezes você, quando se perdeu, se já em algum momento, a pessoa disse é para ali, e você acreditou naquela pessoa. E você nem questionou, você nem buscou uma segunda opinião. E a pessoa disse, vai para ali. E você foi, quando chegou lá, não era para aquele lado. E aí, nesse caminho também, você vai encontrar pessoas que vão te dar a orientação certa. E dentre tudo que nós estamos falando, qual é a orientação certa para esse dia? Buscai antes o reino de Deus. É isso que você tem que fazer. Antes de qualquer coisa, buscar o reino. Antes de fazer, buscar o reino. Antes de ir, buscar o reino. Antes de falar, se perguntar, essa fala está de acordo com aquilo que eu tenho aprendido no reino? Porque se não tiver, essa fala é sua. Essa fala não vem de Deus. Não seja essa pessoa, não esteja nesse lugar dando orientações equivocadas, fazendo o ensino errado, trazendo confusão, mais confusão ainda do que nós temos vivido nesses dias. Não seja você esse canal de colocar muitos na dúvida, no engano. Não seja essa pessoa, mas seja alguém que quando alguém buscar informação, você possa dizer assim, eu conheço o caminho, eu sei qual é o caminho. Aí você pode dizer, Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Mas hoje, necessariamente para esse tempo, nós estamos refletindo sobre buscar. O que você tem buscado? O que você tem buscado? O que o seu coração tem buscado? O que os seus atos têm buscado? O que suas atitudes, seus comportamentos, sua fala tem buscado? Às vezes nós até dizemos, eu tenho buscado o reino de Deus. Mas a nossa fala, o nosso comportamento, as nossas ações, os nossos atos, eles denunciam contra nós que na realidade a gente acha que está buscando, mas não está. Porque uma vez que eu busco de fato o reino, antes de qualquer coisa, o que sai da minha boca precisa revelar exatamente esse lugar que eu estou, buscando o reino de Deus. O meu comportamento precisa revelar que eu, antes de qualquer coisa, estou buscando o reino de Deus. Os meus hábitos, as minhas ações, as minhas relações, elas vão revelar que antes de qualquer coisa, eu estou buscando o reino de Deus. Exatamente isso.
Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E quando eu busco, eu fico plena, eu fico cheia, eu fico completa desse reino. E sabe o que é que vai acontecer? Normalmente, eu vou revelar aos outros o que eu estou buscando sem falar nada. Eu vou revelar das minhas atitudes, dos meus atos, dos meus comportamentos. Então, buscar o reino é, antes de tudo, nos conectar com a palavra, é nos conectar com a verdade de Deus, é nos conectar com os ensinos de Cristo, é nos conectar com os princípios estabelecidos nessa palavra, é nos conectar com essas verdades. E a partir dessa conexão dessas verdades, eu vou revelar ao mundo, sem dizer uma única palavra, o que e a quem eu tenho buscado. Será que você pode dizer que você é essa pessoa que tem buscado o reino antes de qualquer coisa? Ou não? Pensa nisso.